E aí, queridíssimos, prazer incomensurável estar com vocês aqui nessa aula sobre talvez um dos temas que mais nos interessa até agora, pré-socrático. Só para antecipar, nós estamos falando de uma galera lá quase 5 séculos antes de Cristo, que vai sentar numa pedra, ficar olhando para a lua, ficar olhando para o céu, ficar olhando para o rio. Já sei. Tudo é feito de átomo. É um negócio espetacular. A inventividade intelectual do ser humano, desse Homo sapiens sobre a superfície da Terra, na Península Balcânica, diante do Mediterrâneo, descobrir e criar a nomenclatura átomo. Esse esqueminha aqui, ele resume quase tudo. Você tem que ver que a Grécia Antiga e outros povos têm suas formas narrativas de contar suas experiências, suas especulações, suas certezas, e todo esse conjunto de afirmações pode ser chamado de uma mitologia. Todo mundo aqui conhece a mitologia grega, Pégaso dos Cavaleiros do Zodíaco. É porque na Grécia está muito clara que a mitologia é uma forma narrativa de explicar questões que até aquele momento não têm respostas mais elaboradas. Pegue o mito de Perséfone, por exemplo. Perséfone, que é filho da natureza, ela tem um lance amoroso, meio nebuloso, com Hades. A mãe, tadinha, já se desespera. Minha filha. E aí a mãe vai reclamar com Zeus. Zeus, estou muito triste. Quando ela fica triste, como ela é uma deusa da natureza, as coisas começam a murchar. E aí Zeus fala, opa, eu tenho que resolver esse problema. O que é que ele faz? Ele faz um acordo extrajudicial, no qual a menina vai ficar durante algum tempo com o seu amado, e durante algum tempo com sua mãe. Quando ela está com seu amado lá no inferno, tudo na terra seca. Quando ela está com sua mãe, tudo volta a florescer. O que essa história quer contar? Está contando as estações do ano. Dentro da mitologia grega, não é só historinha, mentira. Mitologia é coisa que a gente ouve dizer, mentira. Mitologia é invenção, mitologia é falsidade. Não. Dentro da mitologia grega há uma busca da razão. Ela vai se transformando em função de uma série de critérios de natureza econômica, critérios que são sociais, critérios que são políticos, o próprio determinismo geográfico de onde a Península Balcânica se encontra no Mediterrâneo. Dá um pause aí, vai procurar onde é que está a Península Balcânica lá no Mediterrâneo. Essa transição do mitos para o logos, da mitologia para a razão, é o que vai fundamentar esse novo pensamento filosófico que está entre os pré-socráticos e os pensadores ontológicos. Do mitos para o logos, por uma série de questões econômicas, políticas, geográficas, tal. Eu pergunto para a professora de história, esse tempo da razão, ele tem uma clivagem aqui. De um lado, preocupações de natureza ética, sobre a justiça, sobre a política. São pensadores preocupados com o ser, especialmente o ser humano. Nesse lado, nessa cor indefinida, nós temos pensadores que vão debater a coisa. Que coisa? A própria existência do mundo. Eles estão preocupados com a constituição da realidade. Eles estão buscando a physis, o arquê, a ordem. O que é isso daí? Pense na água. A água, ela tem uma essência que não se altera mesmo que na mudança. A água em seus 3 estados, ela mantém uma essência, mas tem um princípio de transformação. E isso não é desordenado, isso indica que há uma ordem, há uma causalidade no mundo. Nós vamos estudar 4 escolas. Tem mais autores. A escola jônica, a escola itálica, a escola de Eleia, Eleata, e a escola da pluralidade ou a escola atomista. Esses nomes que vêm depois do nome do teórico, do filósofo, é de onde ele vem. Vem de Éfeso, vem de Mileto, vem de Sal, e por aí vai. Primeiro, Tales. A gente podia ficar falando aqui de Tales, onde ele nasceu, por onde ele andou, a importância dele para a filosofia, inclusive na nomenclatura, mas nada disso importa aqui agora. O que é que importa de Tales para você? Tales é o cara que disse que tudo é feito de água. Ele pode ter errado absurdamente sua resposta, mas você tem que valorar esse filósofo pela sua pergunta. Tales talvez seja o primeiro cara a fazer a seguinte pergunta: do que as coisas são feitas? É uma pergunta anti-intuitiva. Se você perguntar para uma criança, ei criança, vem cá, do que é que as coisas são feitas?
É óbvio que ela irá responder que as coisas são feitas daquilo que a coisa é. Do que é feito o papel? É feita de papel. Do que é feito o cabelo? O cabelo é feito de cabelo. Do que é feito o barro? O barro é feito de barro. Do que é feita a árvore? A árvore é feita de árvore. Do que é feita a nuvem? A nuvem é feita de nuvem. Ou seja, as coisas são feitas da coisa que a coisa é. Pareceu confuso? Mas não é confuso. Que onda é essa, meu irmão? Qual é a grande sacada de Tales? Ele cria uma hipótese que não necessariamente as coisas são feitas daquilo que a coisa é. Na verdade, ele vai ao contrário. Ele vai afirmar que a coisa é feita de algo que a coisa não é. Parece um absurdo. Mas a ideia de que as coisas são feitas de água é para nós aqui agora uma ilustração hipotética muito importante que denuncia que, de fato, as coisas não são feitas daquilo que aparenta, de que as coisas são feitas de outra coisa que não necessariamente a coisa. É, tá bom. Anaximandro vai além. Ele vai dizer, meu mestre tá certo. De fato, as coisas são feitas de uma coisa que a coisa não é. Só que essa coisa não pode ser a água. Essa coisa não pode ser um elemento. Essa coisa não pode ser uma pedra, não pode ser água, não pode ser o fogo. Por quê? Porque é óbvio. Se tudo fosse feito de uma coisa só, todas as coisas que existem seria esta coisa. Não é óbvio? Se tudo fosse feito de água, tudo ia estar molhado. Se tudo fosse feito de fogo, tudo ia estar queimado. O que ele vai dizer? Ele diz que a realidade é composta de algo que não está determinado na própria realidade, na realidade sensível. Ou seja, o que constitui a realidade é algo indeterminado que não está presente aos sentidos. Ele vai dizer que a realidade é constituída de um elemento indeterminado. Apeiron. Procurei como é que escreve, porque eu não escrevi aqui não. Apeiron. O próximo teórico que irá nos ajudar é Pitágoras. Pitágoras é famoso, você conhece lá, cateta, hipotenusa, tal, quadrados. Lembra que Pitágoras tem um estudo da música. Quem aí toca alguma coisa, toca um violão, toca um teclado, já ouviu falar em escalas cromáticas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ó, pra tu que não toca nada, você tá no meio de uma festa, você não entende nada, você não entende nada. Mas você tá no meio de uma festa, o cara tá tocando lá, aí ele bota uma nota errada, na hora que ele botou a nota errada, você, opa! Errou! Eu não entendo nada dessa guitarra, eu não entendo nada dessa sanfona, eu não entendo nada disso daí, mas errou. Quebrou uma harmonia. O que é que Pitágoras está nos ensinando? Existe um ordenamento. E esse ordenamento pode ser expresso por uma linguagem. E essa linguagem é a matemática. O que é que esse cara vai nos legar? Que a realidade, que eu posso até não saber do que é feito, ela tem ordem. Tudo bem? Vamos aos dois autores que eu acho mais interessantes. Heráclito, de Éfeso, e Parmênides, de Eleia. Heráclito, todo mundo já ouviu falar. O que é que Heráclito fala? Ninguém pode entrar no rio duas vezes. Nem o rio e nem você são os mesmos com o passar do tempo. O que é que Heráclito vai legar para essa trajetória? De que a realidade é o próprio movimento do ser. De que a realidade é devir, fluxo, que é dialética. A realidade é um constante movimento de partes contraditórias que se reorganizam nesse próprio movimento. O que esse cara está dizendo? Ele está dizendo que para entender a realidade, você precisa contrapor o que é e o que não é. Porque todo movimento é sempre da afirmação pela negação para um produto final que se torna uma nova afirmação. A realidade é uma construção entre o ser e o não ser. É muito fácil. Você define aquilo que é em função daquilo que não é. O que é um adulto? É um não adolescente. O que é um adolescente? É uma não criança. O que é um idoso? É um não adolescente. Por aí vai. Como é que você define, por exemplo, no tempo? O passado é o não presente e o não futuro. E o presente é o não passado e o não futuro. E o futuro é o não presente e o não passado. Tudo que é o que não é. Ele está sugerindo que a construção do real se dá pelos pares de oposição.
Vê que é uma ideia que remete a construir e destruir. E é por isso que ele usa do signo e do símbolo e da metáfora do fogo. O fogo que transforma. A realidade é um eterno movimento. O outro autor vai dizer o seguinte, eu não sei nada, mas uma coisa que eu tenho certeza é que Heráclito está errado. Se tem uma coisa que não existe, é movimento. Que viagem é essa, velho? Nós estamos vivendo de algo estático, algo imutável, algo parado. Olha o que ele vai dizer. A realidade é uma construção de eternos momentos estáticos. Pense bem, você está vendo esse vídeo aí agora. A imagem que você está assistindo, essa daqui, ela está em movimento ou na verdade há 24 fotografias que estão paradas simulando o movimento? É um movimento real ou é uma ilusão criada pela sobreposição de imagens que estão estáticas? Se você tem uma corrida entre dois objetos, você tem uma corrida daqui para cá, o objetivo é chegar lá na letra P. Se Goku sair na frente, Luffy nunca vai ganhar mais a corrida. Para Luffy ganhar de Goku, ele tem que chegar na metade do caminho. Para chegar na metade do caminho, ele tem que chegar na metade da metade do caminho. Para chegar na metade da metade, tem que chegar na metade da metade da metade da metade. Aí você começa uma progressão. Ou seja, entre o número 0 e o número 1, existem quantos números? Infinitos números. Como é que é possível sair do número 1 para o número 2 se você tem que atravessar o infinito? O que Parmênides vai colocar? Não há movimento. Ninguém nunca atravessa. Ninguém nunca chega. E você fala, não, mas eu tô vendo uma pessoa. Então tá na hora de abandonar suas experiências sensoriais. Porque você tem duas opções. Ou você fica com seu tato, ou você fica com suas sensações, ou você fica com um raciocínio matematizado. Olha o que o sujeito vai falar. Quando o passado aconteceu, era o quê? Era presente. O presente acontece aonde? No presente. E o futuro, quando ele acontecer, vai acontecer aonde? No presente. Só tem o quê, portanto? O presente. Não tem movimento do passado para o futuro. Só tem o presente, o presente e o presente. Só tem o agora. Só tem o que é. Então vamos recapitular aqui. Tales faz uma grande pergunta, concluindo que as coisas não são feitas necessariamente daquilo que a coisa é. Anaximandro diz, muito bem, Tales, muito bem. Mas essa coisa não pode ser um elemento definido, porque senão todas as coisas seriam necessariamente essa mesma coisa. Portanto, tudo tem que ser feito de algo indeterminado. Aí Pitágoras vai dizer o quê? Eu não sei do que é feito, mas eu sei que tem ordem. Eu sei que não é caótico. Eu sei que a matemática pode ser a língua para entender essa realidade. Heráclito e Parmênides, o primeiro vai dizer que tudo que existe é o próprio movimento desse ser, e Parmênides vai dizer que não existe movimento, existe algo único, imutável, e agora num vocabulário novo, porque é imutável, inclusive indivisível. Como é que a gente junta tudo isso daí em uma panela só para falar da escola pluralista? Eles vão pensar que a realidade é constituída de um elemento, que não necessariamente esse elemento é a própria matéria disponível aos sentidos, mas esse elemento, por outro lado, não pode estar disponível na realidade presente e sensível, porque se assim fosse, toda a realidade seria este elemento. Então, vamos falar em um elemento agora indeterminado. Tudo isso está dentro de um campo de ordem. E podemos usar também Parmênides para dizer que esse elemento ele é indivisível, porque ele não muda, porque ele não está em movimento. Mas o fluxo das partes indivisíveis pode se organizar para montar essa realidade. Então, se você pegar de trás para frente, pluralistas, Léucipo, Demócrito e Empédocles, Parmênides, Heráclito, Pitágoras, Anaximandro e Tales, você consegue refazer um raciocínio que permitiu aos seres humanos, lá na Península Balcânica, no tempo que não tinha WhatsApp, no tempo que não tinha Facebook, no tempo que não tinha nudes, no tempo que não tinha Free Fire, que não tinha PS4, não tinha calculadora, não tinha nem ábaco, não tinha lápis, não tinha nada. A galera, com um raciocínio puro e abstrato, chegar à confirmação
de que a realidade é constituída de átomos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É isso que eu tenho para dizer sobre os pré-socráticos. E é tudo muito simples. Valeu!